E além dos ônibus, cada vez mais as pessoas voltam a usar o metrô e trem em São Paulo. Por isso é importante fazer o uso correto das máscaras e também de levar a sério as medidas de higiene para se proteger do coronavírus no transporte público. Nós vamos saber agora que situações podem colocar o passageiro em risco com a nossa repórter Samara Bastos, que está com um infectologista na Estação Sé, que é uma das mais movimentadas da cidade. Bom dia para você, Samara. Oi, César, bom dia para você também. Olha, justamente essa é uma das preocupações do metrô, já que vem aumentando diariamente o número de passageiros. E com isso, então, a gente deve redobrar os cuidados. Lógico, o uso da máscara e do álcool gel, que é obrigatório, né? A máscara, no caso, já é comum aqui entre os passageiros. Muita gente está acostumado e realmente toma esse cuidado. Agora, existem outras atitudes que a gente faz no nosso dia a dia que podem colocar a nossa saúde em risco e às vezes a gente nem percebe, viu, César? Por isso que a doutora Daniela está aqui, está aqui para explicar para a gente que atitudes são essas e como evitar esses deslizes. Bom dia, doutora. Por exemplo, muita gente tira a máscara para falar ou mesmo para comer. Esse é um erro gravíssimo, né? Bom dia, Samara. Bom dia a todos. Para falar exatamente, então a principal via de transmissão do vírus é por gotículas de saliva, espirro, tosse contaminadas. Então, justamente na hora de falar, é um momento em que pode haver eliminação de muitas gotículas contaminadas com vírus se a pessoa estiver infectada. Então, esse é o momento de manter a máscara muito bem colocada no rosto, cobrindo totalmente o nariz, a boca e o queixo. No momento de se alimentar, é lógico que as pessoas em algum momento vão precisar parar para tomar água, se alimentar, tomar algum medicamento. Deve-se priorizar um lugar onde não haja aglomeração, onde a pessoa consiga manter pelo menos 1 metro de distância das outras pessoas para ela fazer a sua alimentação. No momento de se alimentar, deve ser prestada muita atenção para não contaminar a máscara. Então, isso é um ponto importante, o uso correto da máscara e a retirada no momento da alimentação, por exemplo, pelas alças laterais, nunca tocando a porção da frente da máscara que pode estar contaminada. E nesse momento também, a máscara deve ser acondicionada num saco limpo e lembrar das trocas de máscara, sempre que ela estiver úmida, visivelmente suja ou depois de terem passado muitas horas de uso. Então, esse é um ponto muito importante. Quer dizer, aquela cena que que a gente vê, aliás, no metrô, da pessoa comendo uma maçã, um salgadinho, um sanduíche, uma bala, tem que ser evitada. Não pode, a recomendação é não comer enquanto estiver ali no vagão, em trânsito, justamente porque tem mais gente, o risco de se contaminar é maior, é isso? O ideal é manter a máscara sempre que estiver no meio de aglomerações. Então, quando a máscara precisa ser retirada para alimentação, por algum outro motivo, a pessoa deve procurar um local onde ela consiga manter pelo menos 1 metro de distância das outras pessoas para fazer isso. Acho que isso é o ideal. Bom, doutora, tem uma outra questão que muita gente tem dúvida, que é em relação às superfícies, né? Então, por exemplo, vou pegar o metrô, não tem jeito, a pessoa vai ter que encostar na catraca, no corrimão, lá no vagão, na barra de ferro para se segurar. E aí, como é que faz? A recomendação é não encostar? Então, a transmissão do vírus se dá principalmente pelo contato direto com essas gotículas contaminadas, mas ele pode também se dar de forma indireta, quando uma pessoa toca uma superfície, por exemplo, contaminada por gotículas que contêm vírus. Mas, lógico, a segurança física das pessoas, quando elas precisam se apoiar numa barra, ela não pode estar acima da biossegurança, que é a segurança de não se contaminar. As duas devem caminhar em paralelo. Para evitar esse tipo de contaminação indireta, a medida simples da higienização das mãos, ela deve ser praticada. Então, se todos lembrarem de higienizar as mãos com a preparação alcoólica ou após lavar as mãos, sem tocar no rosto, nas mucosas, se as pessoas sempre higienizarem as mãos antes de tocar, antes e depois de tocar nesses corrimões, a gente consegue minimizar a questão da contaminação indireta. Ok, doutora, muito obrigada por essas informações. Então, fica aí a dica, né? Realmente é uma readequação dos hábitos diários. Cada um tem que fazer aí a sua parte para a gente evitar essa contaminação. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.
Obrigada, Samara. E não tem desculpa, a gente vai ter que se acostumar com o uso da máscara. E para se proteger, tem que ser usado da forma correta. Então, o jeito é ter algumas máscaras dentro da bolsa, saquinho para você colocar a que você usou e, principalmente, um álcool gel, já que a gente não tem água e sabão em todo lugar, para poder higienizar e poder se proteger de verdade.